Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos então, pronto. Obrigada por vocês terem esperado, viu, gente? Desculpa aí a minha confusão. Vamos lá. Dentes posteriores. Quando você tem um dente posterior lá no seu paciente lá, aí você fica naquela, né? Será que eu faço resina? Você fica, na verdade, vou até voltar pra mim aqui. Na verdade, você fica com um probleminha assim, ó. Você fica pensando assim, será que eu vou fazer uma resina nesse dente? Eu tô subestimando, eu deveria fazer um onlay? Ou será que eu tô fazendo um onlay nesse paciente, cobrando caro dele, e ele poderia ficar bem só com uma restauração de resina? Ou se eu fizer só a resina, depois vai quebrar? E agora, aqui tá, a cavidade tá grande aqui, tá muito destruída esse dente. É certeza que isso aqui, restauração de resina, não é. Mas, então é uma onlay. Mas será que é melhor onlay ou será que é melhor coroa? E se for colocar coroa, será que tem que colocar pino? Então, gente, a decisão, né, decisão diagnóstica, antes de você fazer o tratamento, realmente é muito complexa. E por isso que a gente tem dúvida, né? E não pensem vocês que vocês vão sair dessa aula aqui já assim com a resposta para todos os casos, porque até hoje eu também tenho dúvida entre um caso e outro, porque alguns casos são limítrofes. O que é um caso limítrofe? É um caso que tanto eu posso optar por um procedimento que não é errado, quanto pelo outro também, e aí a decisão vai ser pelo bom senso. Nesses casos limítrofes, a gente pode até contar com a opinião do nosso paciente também, né, que é o principal envolvido ali. Então vamos compartilhar a tela. Estamos nessa live hoje, dentes posteriores, restauração direta, onlay ou coroa. Antes disso, eu preciso pedir licença para quem aqui já é um dentista antigo, quem já conhece, né, já sabe, já aprendeu isso aqui, para poder falar para os que não sabem ainda. Porque tem gente que não sabe qual é a diferença entre uma restauração direta e uma restauração indireta. Eu vou responder para vocês em duas frases aqui. Restauração direta é aquela que você faz diretamente na boca. Qual é o único material que você pode trabalhar diretamente na boca? É a resina composta. E restauração indireta é aquela restauração que é feita no laboratório e você vai cimentar depois indireta, né? Ela foi feita indireta, você vai cimentar ela na boca, tá bom? Então, podemos dizer que uma restauração direta é uma restauração de resina e uma restauração indireta é uma restauração de porcelana ou até de resina, um bloquinho de resina que foi feito no laboratório. Mas aí você vai cimentar, então ela já se transformou em uma restauração indireta. Quem entendeu a diferença entre restauração direta ou indireta e não sabia o que era, dá um joinha aqui para mim, para eu poder saber quantos de vocês já sabiam, quantos não sabiam, tá bom? E se alguém não entendeu, pode perguntar aqui que eu explico de novo de outra forma. Então, esse conceito tem que ficar claro para vocês, o que é uma restauração direta e o que é uma indireta, tá bom? E aí eu já expliquei. Agora vamos para os casos clínicos. Por isso que eu falei tanto que essa live ficou boa, que essa live ficou maravilhosa, porque eu coloquei muitos casos para a gente poder decidir junto e também fatores importantes na hora de tomar essa decisão. Então, por exemplo, margem, posicionamento da margem. O posicionamento da margem, ele é supragengival ou ele é subgengival? Entenda que quando ele for ao nível gengival, a gente considera supra, que ao nível gengival é muito favorável, muito bom de tratar. Agora imagina o sub como um caso desse, por exemplo. Então aí vem o primeiro fator que a gente primeiro fator de decisão para a gente decidir, né, se vai ser uma restauração direta ou indireta, é o posicionamento da margem. Então se eu tenho uma margem subgengival, como nesse caso, imagine, vocês acham que é fácil ou difícil eu colocar uma matriz aí e conseguir fazer deixar a margem lá bem nítida, sem interferência do tecido gengival? É muito difícil conseguir fazer uma restauração direta aí, porque eu vou ter que adaptar a matriz, e adaptar a matriz aí é muito difícil. Então, quando eu tiver uma margem sub, sempre vai ser mais fácil eu fazer uma restauração indireta. Não, professora, mas eu vejo no Instagram de determinados professores que eles pegam aquele dente detonado, destruído e fazem uma restauração lindíssima de resina composta, uma restauração direta. Tudo bem, mas observem que esses dentistas que fazem isso
Normalmente são dentistas que exclusivamente fazem resina composta, são dentistas que fazem maravilhas com resina composta, mas o dentista do dia a dia que faz isso, faz faceta, faz resina, faz uma plástica gengival, é um dentista assim que trabalha mais, imagina se eu na minha clínica aqui falar assim, a partir de agora eu só faço resina. Aí, quantos tratamentos eu vou perder? Eu não posso, eu preciso de ter mais procedimentos para oferecer para o meu paciente. Então, dificilmente eu vou me especializar tanto na resina composta que eu consiga fazer o possível e o impossível com restaurações diretas em resina composta. Então, eu, Thalita, por exemplo, não tenho a especialização tão grande, não sou tão rica em conhecimento para resina composta para conseguir, e isso tem um tempo clínico maior exatamente, para poder conseguir tratar esse dente bem feito com resina composta. Eu não consigo. Então, margem subgengival, eu normalmente tendo a querer fazer uma restauração indireta. Isso aqui foi logo que eu tirei a restauração que existia e a resina a gengiva estava super inflamada. Aqui a gente vê a gengiva já melhor, mas ainda assim ainda é difícil de fazer diretamente, né? Porque não é só isso que importa, também importa a distância que eu tenho entre o término lá do meu dente e o dente adjacente, o dente do lado. Se é uma distância muito grande, vocês acham que eu vou conseguir fazer um bom ponto de contato? Não consigo fazer um bom ponto de contato, aí o paciente fica com impacção alimentar. Ah, mas eu fiz de resina. Fez de resina, mas não ficou bom. Para ficar bom, nesse caso, eu preciso de fazer uma restauração indireta. Estou falando eu e 99% dos dentistas. É lógico que eu sei que existe 1% aí que faz tudo, faz até coroa total com resina, tudo bem. Mas não é o nosso caso, não é o caso da maioria. Outro motivo que faz eu escolher fazer restauração indireta, quando eu tenho cúspides ausentes. Se todas as cúspides do dente estão presentes, então é mais fácil fazer uma restauração direta. Agora, se eu tenho cúspide que quebrou a cúspide, perdeu a cúspide, fica muito mais difícil de eu conseguir fazer. Ah, professora, mas eu faço e fica bom. Tá, mas você reconstrói a cúspide na anatomia que ela deveria ter? Ou você coloca a resina ali e fica com aquela carinha de dente mais ou menos, né? Parecendo que grudou um chiclete ali só para poder tampar o buraco. Isso não é restaurar bem, né? Pra gente conseguir restaurar bem o dente com a anatomia que ele tinha, restaurando inclusive a eficiência mastigatória que ele tinha e a oclusão, eu vou precisar de fazer uma anatomia boa. E quando eu perdi uma cúspide, eu só consigo se for uma restauração indireta. Outra pergunta, consegue adaptar bem a matriz na cervical? Vejam que esse dente aqui, ele já perdeu cúspide, né? Perdeu a cúspide distolingual, vocês veem aí. E bem onde eu coloquei a seta, ele faz uma reentrância, como se fosse assim, ele faz uma barriguinha para dentro na hora de colocar a matriz. Nesses casos, a matriz não adapta bem, então ali vai ficar um excesso, né? Ali eu não vou conseguir fazer um selamento perfeito naquele término. Então, é também uma indicação de restauração indireta. Aí, olha, isso aqui eu já tinha falado para vocês, mas só para a gente reforçar. Qual é o tamanho do espaço que eu tenho até o dente adjacente? Olha o tanto que eu vou ter olha o tanto que eu vou ter que reconstruir para poder encostar nesse dente aqui e fazer um ponto de contato efetivo. Para isso, eu preciso de uma restauração indireta. Com as matrizes que a gente tem, não é possível fazer com restauração direta. Outra coisa, caixas proximais. O que são as caixas proximais? São essa paredezinha vestibular aqui, essa paredezinha lingual. Elas são divergentes ou elas são convergentes? Nesse caso dessa foto, elas são divergentes. Se elas são convergentes, aí é muito favorável para eu conseguir fazer uma restauração direta. Agora, se elas são divergentes, como é nesse caso, aí fica melhor eu fazer uma restauração indireta, porque adaptar uma matriz aí talvez eu não consiga fazer talvez eu não consiga fazer uma anatomia favorável. Neste caso deste paciente foi feita uma restauração indireta, mas eu faria tranquilamente uma direta, porque é um caso o quê? Limítrofe.
sendo um caso limítrofe, eu tenho liberdade para escolher. Agora, por que eu resolvi então fazer uma restauração indireta? Porque esse paciente especificamente, o fator financeiro não era um impedimento para ele e ele queria o melhor possível, queria um tratamento que durasse o máximo possível. Por isso eu indiquei a restauração indireta em porcelana e ele aceitou. Outra coisa que vai fazer também é a gente escolher se a gente vai fazer restauração indireta ou direta. É o tanto que a superfície oclusal está comprometida. Veja no caso desse dente aí que eu estou mostrando para vocês. Essa parte escura no meio não é cárie, né? Então é um tecido que está manchado, mas não é uma lesão cariosa ativa que eu precise remover. Então, vejam que sobrou bastante estrutura do dente. O dente não é um dente tratado canal, é um dente que tem estrutura. Mas veja que a superfície oclusal dele está toda perdida. Então, de novo, será que eu vou conseguir fazer aí uma boa anatomia? Esse caso é uma indicação de restauração indireta. Entendam uma coisa, deixa eu virar para mim aqui para vocês entenderem uma coisa. Nem sempre que o caso é uma indicação para restauração indireta, eu vou me negar a fazer uma direta. Porém, o paciente sabe que ali era uma indicação de indireta. Eu estou fazendo uma restauração direta por causa do custo, por causa do tempo, por causa de N fatores que pode levar o paciente a optar pela direta, pela resina convencional. Normalmente é o custo, porque fica realmente mais barato do que uma porcelana, né? Agora, o paciente tem que estar ciente de que naquele caso não era o indicado, né? Então, talvez, não é que nem que vai quebrar, nem porque eu posso fazer uma adesão muito bem feita. O problema é a anatomia não ficar tão boa, a estética não ficar tão boa e a durabilidade, né? A resistência ao desgaste da resina, que é inferior a essa mesma resistência ao desgaste da porcelana, tá? Então, deixa eu voltar aqui lá pro caso de você, pra coisa ali. Aí pronto, tá bom. Decidi, por exemplo, que eu vou fazer uma onlay. Decidi que eu vou fazer uma onlay porque eu vi todos aqueles outros fatores ali, que é caixas proximais convergentes ou divergentes, se a gente tem muita distância entre o dente que a gente vai fazer a restauração e o dente adjacente, né, o dente vizinho, se eu tenho a superfície oclusal bem preservada ou não, se ela está muito destruída, se as margens estão subgengivais ou não, né? E também, por último, se a gente consegue adaptar uma matriz ou não. Então, vendo todos esses fatores, com bom senso e combinando todos esses fatores, eu cheguei à conclusão que eu vou colocar uma restauração indireta. No caso aqui, uma onlay. Tá bom, mas não adianta só você saber se vai ser uma onlay ou se vai ser uma restauração de resina. Você também tem que saber, escolhendo que vai ser uma onlay, você também tem que saber se você vai proteger as cúspides ou não. E aí eu quero que vocês entendam dois conceitos importantes antes da gente saber entender, falar de proteção de cúspide. Entenda uma coisa. Talvez por muito tempo você ficou pensando assim, toda hora fala que tem que proteger a cúspide, depois fala que não tem que proteger, mas eu não entendo exatamente o que é fazer uma proteção de cúspide. Então você vai entender agora. Preste bastante atenção na explicação que eu vou fazer agora. Olha, veja aqui essa partezinha onde tem a bolinha azul. Imagina esse cantinho de dente aqui, esse pouquinho de dente. Ele existe, ele é um remanescente, mas onde tem o X não tem dente mais. Então eu só tenho essa casquinha de dente aqui. Em outras palavras, aqui eu só tenho, por exemplo, a parede vestibular, tá bom? Eu não posso fazer uma onlay e manter essa parede aí. Por quê? Nesse caso, porque ela é muito fina. Eu ainda vou explicar melhor sobre isso. Mas nesse caso, porque ela é muito fina. Então eu preciso de proteger essa cúspide. E o que é proteger essa cúspide? É desgastar esse pouquinho de dente que ficou acima da linha vermelha. Então é você rebaixar um pouquinho a cúspide para que quando vier a porcelana cubra
essa cúspide. Então, você protegeu essa cúspide. Isso é a proteção de cúspide. A gente faz proteção de cúspide quando a cúspide está muito frágil ou quando ela está numa posição de muito desgaste, de muita carga oclusal, tá bom? Então, nesse caso, desse desenho que eu fiz aqui para vocês, a gente vê que a cúspide está muito fina e é por isso que vai ser feita uma proteção. Tá bom, professor, eu já entendi que fazer a proteção significa rebaixar a cúspide para que essa parte mais oclusal da cúspide fique englobada no preparo, né? Fique sendo substituída por aquele esmalte frágil, vai ser substituído por porcelana. Eu entendi isso. Mas eu gostaria de saber o quanto eu preciso desgastar. O quanto vocês veem aí essa setinha verde aqui, ó, que eu acabei de colocar, o quanto eu preciso entrar com a broca aqui para poder desgastar. E aí eu vou falar para vocês que é 1 milímetro. Eu preciso descer 1 milímetro aí para eu conseguir esse efeito que eu quero de proteção de cúspide. Lembrando que esse 1 milímetro vale para disilicato de lítio, para o IMEX, para Rosetta, que são marcas comerciais do disilicato de lítio, tá bom? Agora, se eu for colocar cerâmica feldspática, que é uma cerâmica pó e líquido, que é menos resistente, mas que não é muito usada para onleis, aí eu precisaria de 2 milímetros. Mas vamos trabalhar aqui com 1 milímetro, considerando que a maioria de vocês que for fazer uma onlei vai fazer, o protético vai fazer com disilicato de lítio, mas não custa perguntar para ele, né, para ele lembrar isso aí. Outro conceito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: existem cúspides que são chamadas cúspides de trabalho e existem cúspides que são chamadas cúspides de balanceio. As cúspides de trabalho recebem mais carga oclusal do que as cúspides de balanceio. Então, entenda uma coisa só para você decorar. A cúspide de trabalho é a que trabalha, é a da setinha roxa, é a que encosta no fundo de sulco do outro dente, do dente antagonista. E a cúspide de balanceio, vamos pensar assim que é a cúspide que está aí só de enfeite. É a cúspide que não encosta no fundo do dente, ela fica livre, né? Então, essas cúspides são as cúspides de balanceio. Então, para eu tomar a decisão se eu vou precisar proteger a cúspide ou não, vocês concordam que depende se essa cúspide for de trabalho ou se ela for de não trabalho, ou balanceio, ou ainda o nome que eu inventei aqui agora, se ela for a cúspide de enfeite? É claro que faz diferença, né? Então, vamos agora, já sabendo desses conceitos, o que é uma proteção de cúspide e o que é uma cúspide de trabalho e balanceio, a gente vai agora decidir quando proteger uma cúspide ou quando não proteger. Afinal, esses conceitos que eu dei para vocês agora é para tomar essa decisão. Pacientes com desgaste severo e parafunção. Vejam a foto desse paciente. Olha o tamanho dos incisivos centrais inferiores dele, como estão desgastados, né? Vejam que as duas últimas restaurações dele aqui, que eram onleis, ele perdeu, fraturou, né? E ela soltou. Então, esse é um paciente que eu preciso que todo cuidado é pouco. Eu preciso tomar muito cuidado com esses pacientes. Por isso, a ordem, a orientação é: o paciente é assim? Faça proteção de cúspide. Que cúspide, professora? De trabalho ou de balanceio? As duas. Esse paciente, todo cuidado é pouco, ele é um extremo, então eu sempre vou optar por fazer proteção de cúspide em todas as cúspides, para evitar insucesso, como já aconteceu 2 vezes aí nesse paciente, vocês podem ver. Entendam outra coisa, dentes vitais. Dentes vitais, gente, são dentes que nunca foram tratados canal, né? Então, o dente vital, ele é sempre mais forte do que um dente desvitalizado. Um dente que já foi tratado canal, ele é sempre um dente mais frágil. Então, todas as vezes que vocês tiverem dentes vitais com cúspides espessas, né, que não sejam cúspides muito fininhas, ou seja, cúspides que aqui onde eu coloquei essa linha vermelha, aqui onde não tem linha vermelha, mas é a mesma coisa da linha vermelha aqui, eu tenho que ter uma espessura de 2 milímetros. Então, é uma cúspide que tem boa resistência. Então, nesses casos, eu vou optar por não proteger a cúspide. Eu não preciso desgastar
1 milímetro aí dessa cúspide para poder colocar uma onlay, sendo que essa cúspide já tem bastante resistência mecânica. Eu não preciso aumentar a resistência mecânica dessa cúspide fazendo uma proteção. Então, de novo, dentes vitais que tenham cúspides de espessura com 2 milímetros ou mais não precisam receber proteção de cúspide, tá bom? Vamos para mais um caso aqui. Dentes tratados endodonticamente. Opa, esse dente é mais frágil. Então, se ele é tratado endodonticamente, toda vez que for uma cúspide de trabalho, lembrando que a cúspide de trabalho Alan Carlos, né? Não tem como colocar o slide em tela inteira, porque por causa do formato, sabe? Esse aqui é a melhor configuração, eu já tentei de tudo. Mas o que eu posso fazer é tentar clarear um pouco mais. Quando eu for mostrar aqui, talvez aproximar um pouco mais. Então, dentes tratados endodonticamente são dentes frágeis. A cúspide de trabalho é uma cúspide que recebe muita carga oclusal. Então, consequentemente, se o dente for tratado endodonticamente, eu vou sempre proteger a cúspide de trabalho dele. É fácil de lembrar. Ele já é tratado canal, é frágil. A cúspide de trabalho dele é uma cúspide que trabalha muito, o próprio nome já diz. Então, eu vou optar por proteger. E a de balanceio, professora? A de balanceio eu vou proteger? Depende. Se o antagonista for implante, esse dente vai levar muita pancada, porque o implante é mais forte do que o dente. Então, eu vou proteger. Agora, se o antagonista for um dente natural e com uma boa oclusão, com oclusão bem ajustada, então eu não preciso proteger, tá bom? Ai, professor, eu tô com muita dúvida, muita regrinha. Pois faça um resuminho, coloca dentro da sua gaveta do consultório. Na hora do preparo, abre a gaveta e olha ali rapidinho. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Quantas vezes eu já tive colinha colada na parede ou dentro da gaveta, tá bom? Faça isso. Cúspides muito destruídas, ou seja, menos de 2 milímetros de espessura. Igual essa cúspide aqui, ó, vou chegar lá mais perto para vocês verem. Olha essa cúspide aqui, ó, pequenininha. É lógico que eu vou proteger essa cúspide, não importa se esse dente é vital, se esse dente já tratou canal ou não. Se é cúspide de trabalho ou balanceio, um caquinho desse aqui, é claro que eu vou proteger, tá bom? Ângulos internos do preparo tem que estar sempre arredondados. Agora eu não estou mais falando se vai proteger a cúspide ou não, tá? Agora eu já estou falando de como tem que ser o preparo da onlay, né? Para vocês aprenderem, decidiu que vai ser onlay, decidiu se vai preparar a cúspide ou não. Agora vamos aprender outras coisas que a gente precisa para saber fazer um bom preparo de onlay. Os ângulos internos, eles têm que ser arredondados. Não pode ser um ângulo vivo, uma quina, porque se for quina, ali vai concentrar tensão e pode acabar fraturando a sua porcelana. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho no último dente aqui, no segundo molar, eu venho da parede pulpar, aqui na oclusal, e vou descer aqui para a parede proximal. Essa descida não pode ter quina, ela tem que ser arredondada, tem que ser suave a transição de ângulos entre a parede pulpar e essa parede essa parede axilopulpar, sei lá como é que é o nome, eu nunca sei os nomes, gente, vocês entendem, não precisa ficar decorando nome, viu? Eu que deveria saber para ser professor e falar para vocês, mas nem eu consigo decorar. Então essa paredezinha que desce tem que ser arredondadinha quando ela encontrar com a parede reta de cima. Pronto, perfeito. Precisa recobrir a vestibular ou não? Vou chegar ali perto para vocês verem também. Ó, preciso fazer um preparo que faça um recobrimento ali na vestibular? É melhor não fazer, mas por estética, muitas vezes eu faço. Não é uma nem duas vezes não, muitas vezes. Então veja a cor dessa dentina. É claro que esse dente era um dente escurecido. Ah, professora, mas é molar, não aparece no sorriso. Tá, mas o paciente, ele quer, né? Ele pediu estética. Então, para eu dar estética, eu tenho que desgastar aí e fazer esse preparo. Agora, e tem que vir até aqui o nível gengival, tá, gente? Agora, veja o seguinte, este ângulo que vem da face oclusal para a face vestibular do preparo precisa ser arredondado também. Então, aqui eu escrevo
evitar complexidade geométrica nessa região de transição. O que é complexidade geométrica? É evitar ficar fazendo um monte de cúspide aí, ficar fazendo um formato geométrico muito irregular. Quanto mais liso, quanto mais simples, melhor, porque evita o quê? Concentração de tensão que pode levar à fratura da porcelana, tá bom? Caixa proximal. O que é a caixa proximal? A caixa proximal é essa aba que tem na vestibular aqui e na lingual aqui. É uma aba, né, que a gente chama aqui. Então, essa caixa proximal, ela não pode ser muito fina também, porque se ela for muito fina, ela fratura depois. Então, por isso que a gente vai sempre optar por ou desgastar, ou que é melhor ainda, reforçar com resina composta. Se você tem a margem de esmalte aqui muito fino, sem suporte, eu posso colocar resina composta ao invés de desgastar o dente. Agora veja, se já é um esmalte com trinca, muito fragilizado, não fica tentando colocar resina, não fica tentando recuperar com resina não, que você pode ter uma fratura depois e perder todo o trabalho que você fez, tá bom? Aqui eu tenho outro caso que eu também protegi a face vestibular, porque também era escurecido, embora depois que eu tenha feito o preparo parece que não era, né, mas era bem escurecido. E eu quero dizer aqui para vocês que o ângulo proximal tem que ser de no máximo 120 graus. Então, se eu saio daqui e eu quero fazer ponto de contato aqui a qualquer custo, esse ângulo ficou um ângulo muito aberto. Aqui embaixo vai ter acúmulo de alimento. Então, eu não posso fechar essa caixa, eu não posso fechar o ponto de contato aqui. Ah, professora, mas vai ficar aberto? Vai. Se o paciente quiser fechar, ele tem que colocar aparelho e fechar com orto ou abrir o espaço para colocar um implante. Mas eu, com a minha onlay, eu não posso vir aqui e forçar a barra desse jeito não, tá bom? Aqui, ó, eu fiz um risquinho para vocês entenderem. Olha aqui nessa onlay como vai ser bem suave esse ângulo. Agora imagina naquele caso lá, é como se o ângulo fosse igual ao do amarelo aí. E aí já passa dos 120 graus, e aí por isso não é mais aconselhado. Professor, eu tenho que ter um transferidor na hora para ficar vendo quantos graus? Claro que não, você só precisa ter o bom senso. Veja que aqui está favorável e lá na outra situação está desfavorável, né? É fácil de perceber isso. Outra coisa, o ponto de contato oclusal não deve ser feito nas margens. Então, quando eu colocar um onlay nesse dente aqui e o paciente ocluir, o paciente morder, não pode marcar o carbono aqui em toda essa linha do ângulo cavo superficial aqui, do limite entre esmalte e preparo. Não pode encostar aqui. Professora, mas como é que eu vou saber disso? Porque o paciente está com isolamento absoluto e como é que eu vou pedir para ele morder? Você tem que pedir para ele morder para marcar o carbono antes de você preparar. Porque aí onde tiver o carbono, ou você vai ficar, a marcação de carbono, ou você vai ficar 1,5 milímetros longe dessa margem, ou você vai englobar no preparo, tá bom? Por quê? Porque o contato na linha de união entre restauração e dente pode levar à fratura da margem ou descimentação da onlay. Outra coisa, nunca fazer bisel, entendeu? Então, se você tem aqui, por exemplo, olha, veja bem aqui, ó, nos ângulos tem que terminar em 90 graus, tem que ser reto, tá bom? Não pode ter quina nos ângulos internos, mas nos ângulos externos tem que ter uma quina, um ângulo vivo. Porque se você faz uma transição muito suave, lá no final, o que vai acontecer com a porcelana? Vai ficar muito fina, e muito fina ela fratura. Por isso que o término, né, deve ser em 90 graus. Bom, agora eu vou perguntar outra coisa para vocês. Tá bom, já sei como é para decidir se é restauração ou onlay. Se eu optar por onlay, eu sei exatamente quais os passos que eu devo seguir. Agora, é onlay ou é coroa? Como que eu vou fazer essa decisão? Veja este caso. Quais são dois fatores considerados para a gente poder escolher entre onlay e coroa? Se eu tenho menos de 2 paredes, é coroa. Então, olha esse dente aqui. Esse dente eu tenho quantas paredes? Uma. Qual parede? Só a lingual. Esse dente eu só tenho a parede lingual. Bom, que esse é um dente inferior, né? Só tem a parede lingual.
então seria uma coroa. E ainda é tratado canal. Mas vocês acham que eu tive coragem de fazer coroa nesse dente? Eu não tive coragem de fazer. Por quê? Porque o outro fator importante, pensa que um fator importante é o número número de paredes. Mas outro fator importante são as margens em esmalte. Então, veja que nesse caso, eu tenho margens em esmalte em toda a borda do preparo. Aí eu não tive coragem de fazer coroa, mesmo tendo uma indicação para isso, e eu fiz o quê? Uma onlay. E avisei o paciente que, pela regra, seria uma coroa aí, mas que eu não tive coragem porque ia desgastar muito o dente dele. Ele aceitou prontamente, e se um dia tiver algum problema, nós optamos juntos, né, por fazer isso. E, sinceramente, eu acho que essa onlay vai durar para sempre. Eu não acho que essa onlay vai fraturar nem nada. Inclusive, acho que se eu tivesse feito uma coroa, eu teria enfraquecido mais esse dente e as chances de insucesso seriam maiores. Agora, vamos ver um outro caso. Vejam esse caso. Eu também só tenho uma parede, concordam? Nesse caso, eu só tenho a parede vestibular. Mas eu tenho margem em esmalte? Não. Olha a qualidade, olha a diferença desse caso para esse caso. Então, vocês conseguem perceber que o que importa não é só o número de paredes e margens em esmalte. Veja que esse dente está destruído. Então, aqui eu optei por coroa. Aqui eu optei por onlay. Aqui eu optei por coroa. Por quê? Vejam a situação, né, desse dente. E coloquei pino também? Coloquei pino também. Por quê? Porque não tinha férula nenhuma, não tinha dentina nenhuma, estava tudo a nível radicular, eu não tinha dentina na região de coroa. Então, precisei colocar um pino, não para reforçar esse dente, mas sim para favorecer a retenção da minha coroa que eu ia cimentar posteriormente aí, tá bom? Aqui eu tenho outro caso que eu também tinha margem em esmalte, né? Depois que eu removi tudo que o dente tinha de resina, né? Eu tinha margem em esmalte, porém eu não tinha uma oclusão favorável e as minhas margens em esmalte eram muito finas, era uma casquinha de ovo em volta do dente. Então, o que eu resolvi fazer? Coloquei um pino de fibra de vidro, aqui a gente vê um pino que foi colocado dentro do conduto e deixei ele assim. Na outra seção eu preparei esse dente e coloquei uma coroa. Por quê? Porque eu não queria correr o risco numa oclusão desfavorável dessa paciente vir a fraturar esse dente que... Ai, professora, mas o dente está bonitinho aqui, por que fazer coroa? Não pensa nesse dente assim, pensa nele assim, ó. Na verdade, ele é isso, ele não é isso. Isso aqui a gente colocou artificialmente, né? E aí eu vou colocar o celular aqui de novo. Gente, vocês não estão perguntando nada, ninguém tem dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá bom? Às vezes eu fico preocupada que eu falo muito rápido e muito alto e fico com medo de intimidar vocês, mas vocês fiquem à vontade para perguntar, sugerir, tá bem? Falar o que vocês quiserem aí. Tô dando uma passada aqui, tô vendo quanta gente tem aqui, muita gente legal aqui, gente que sempre me acompanha. Então, gente, aí a gente tem essa possibilidade, né, como eu falei para vocês nesse caso, do pino, né, e coroa. E existe uma outra possibilidade também, que é da endocrown. Vocês já ouviram falar nisso? Endocrown é uma coroa sem pino que usa da câmara pulpar como uma retenção, né? Então, é uma outra possibilidade de tratamento, mas eu não vou falar para vocês agora, porque esse é o tema da nossa próxima live. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pronto. Então, esse é o tema da nossa próxima live. A gente vai aprender mais essa possibilidade aí de tratamento que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutora Lidiane Magalhães está perguntando, professor, o pino de fibra de vidro é no conduto vestibular? Obrigada. O pino de fibra de vidro é no maior conduto. Então, se você, por exemplo, um molar superior, normalmente, eu vou ter o conduto maior é o palatino. Molar inferior, normalmente, é o conduto médio vestibular.
pré-molar inferior, como é esse caso, só tem um conduto. Então, aí, só vou colocar no conduto que eu tenho, né? Então, aí é próxima, como eu estava falando, próxima live endocrown. Fiquem à vontade para continuar perguntando, tá, gente? Quem quiser. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Aqui o Tarcísio, que coisa mais gostosa, gente. Eu não aguento. E Helena também, porque eu nunca poderia colocar uma foto do Tarcísio e uma foto da Helena. Doutor Jean Torres, chegou tarde, não tem problema. Depois dessa live vai lá pro YouTube, nosso canal do YouTube. Alguém perguntou que dia vai ser essa live de Endocrown, né? Vai ser na próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, meio-dia, vocês podem vir aqui, que eu tô aqui, tá bom? Yasmin perguntou, proteção de cúspide é igual a um preparo dessa cúspide, principalmente se ela for de trabalho, é isso? Olha, principalmente se ela for de trabalho, em caso de dentes tratados endodonticamente, né? Agora, não é o preparo de remover a cúspide inteira, é você abaixar a cúspide 1 milímetrozinho, que é o que a gente precisa para ter a resistência suficiente, para o disilicato de lítio, que é o material cerâmico mais usado nesses casos. Agora, Yasmin, não é só isso, também tem as outras coisas aqui que eu falei para vocês. Por exemplo, no caso de uma cúspide, que não precisa ser de trabalho, né? No caso de uma cúspide de balanceio mesmo, de um dente tratado endodonticamente, mas que o antagonista é implante, aí nesse caso a gente está indicado fazer a proteção de cúspide. No caso, por exemplo, de uma cúspide que tem 2 milímetros de espessura ou mais, mesmo que seja a cúspide de trabalho, não está indicado fazer a proteção de cúspide. Por quê? Porque essa cúspide tem resistência mecânica. Então não é simples assim, entendeu? Tem várias regrinhas aí que vocês vão assimilar ao longo do tempo. Enquanto não assimilarem, eu recomendo que tenham uma colinha dentro da gaveta e façam sempre o preparo de vocês. Na hora do preparo, pede a secretária para abrir, você vê rapidinho e pronto, tá bom? Agora sim, gente, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Muito obrigada, viu, pela participação aí de todos. Na próxima quinta a gente já começa, a gente já tem tema, né? Espero que tenha ficado claro para vocês e quero falar uma coisa. Isso não é difícil, isso é fácil. Só que o que é difícil? É assimilar todas as regrinhas para na hora do preparo, com o sugador, o paciente reclamando, um monte de problema ali, você lembrar. Então, por isso que eu falo para você você que está começando, e aos poucos ir sempre consultando o material disponível que você tem ali, deixa ali fácil para você. E depois que você já tiver um pouco mais de experiência, muitas vezes você vai olhar assim, pela regrinha, eu deveria fazer isso. Mas considerando toda a situação clínica que eu estou vendo aqui, eu vou decidir diferente. Então, entendam que não é um protocolo engessado, é um protocolo que você precisa adequar e adaptar para cada paciente. E quanto mais experiência você tem, menos você precisa ficar preso a essas regrinhas, tá bom? Por outro lado, dá muita segurança para quem está começando ter uma colinha dessa ali para poder decidir, tá bom? Se tiverem perguntas, podem mandar no meu direct, viu? Raíssa falou ansiosa pela próxima live, tema muito interessante. Esse tema, eu achei esse tema muito legal, viu? Que bom que vocês gostaram. A live vai ficar salva no IGTV e depois vai para o YouTube também, né? Um tempo depois. Tô tentando rolar os comentários aqui para ver, não deixar ninguém sem resposta, conseguir. Então, gente, muito obrigada, tá? Até a próxima live. Jean tá perguntando se eu tô resfriada, deixa eu te contar uma história, porque você chegou tarde e não ouviu eu contar no início. Eu tô falando aqui como eu tô falando com vocês, desde o início da manhã, gravando um curso, e aí depois é que eu fui ver que os slides não estavam passando, porque o programa que eu uso não dá pra ver isso em tempo real. Aí que eu fui ver e aí eu tô até rouca e vou ter que gravar tudo à tarde, Jean, e vai ser na força do ódio. Eu falei essa expressão, eu achei muito engraçado, porque só com a misericórdia divina mesmo, para eu fazer uma besteira dessa, mas vai dar certo, né? Só não acontece com quem não faz, né, não? Então, gente, ó, um beijo para vocês, foi um prazer e até quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço.
A primeira vez, por exemplo, não é nesse nível. Essa você não tinha notado pra... Chamei. Você não viu, porque eu já tinha, eu esqueci, eu comecei a live e esqueci. Aí depois quando eu chamei, Você tá configurando pra fazer a aula ao vivo, né? Instalando uma aula pra... aí eu não consegui. E só no Instagram? Só que aí essa live ficou muito boa, eu vou querer gravar ela, entendeu? Você vai fazer de novo? Pra colocar no YouTube, não fazer de novo, porque as imagens não fica boa do tela do computador, entendeu? Eu até já gravou de personagem, você... Eu gravo isso aí, tipo assim, personagem mais um pedaço, a primeira parte, a segunda parte. Vai ficar uma dela, né? Não? Vai ficar uma dela. Porque A segunda parte. tá tudo pronto, só que não tem como eu gravar as três partes, porque eu demorei. Mas alguém você fez uma parte. É, Você pode fazer mais tudo. de almoçar. Fora. Hã? Fora. Não, eu vou gravar essa aula e a gente almoça. Ah, mas aí você tem que configurar pra mim. Agora consegui botar um automático. Espera que eu virasse. Boa gente. 52 pessoas. E a Flavinha, você conhece aqui? Não. Boa. Não, tem um bonito. Essa vai desativar. Essa foto é bonita, essas fotos de todo mundo é bonito.